Que maravilha! Estamos hoje, mais uma vez, aqui no nosso programa, trazendo mais um talento da música evangélica e trazendo uma capixaba, cantora Rosiane Ribeiro. Ela estará agora contando um pouquinho da sua história, da sua trajetória e falando do seu primeiro trabalho, que é, eu posso dizer dessa forma, um trabalho inédito, que é Minhas Composições. Ela trazendo louvores que outros cantores gravaram, mas que agora ela está cantando. Rosiane Ribeiro, a paz do Senhor. A paz do Senhor, querido amigo Edson Caldas, e a paz do Senhor a todos que estão agora nos ouvindo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Lembrando que esse é o 11º trabalho do meu ministério. E você acompanhou a maioria deles. Isso, cantora Rosiane, gravando aí pela gravadora Belém seu CD, seu primeiro trabalho vinil, né? Hoje ela trazendo CDs maravilhosos e muitas músicas que a gente lembra do passado, como aquela música da Igreja de Cristo, Sempre um Lugar, né, para Jesus adorar, não lembra? Ela bem pequenininha cantando. Então, você que está nos ouvindo agora deve recordar. Tic-tac, né? Tic-tac, né? Maravilha. Então, são épocas que marcaram e hoje estamos aqui trazendo esse lindo trabalho, além dela estar falando depois dos seus outros trabalhos que vieram, né, já em CD por gravadoras do Rio de Janeiro também, né? Agora, Rosiane, fala pra gente um pouquinho da sua infância, como é que foi a sua infância, você iniciando seu trabalho, seu ministério de louvor lá na Igreja de Cristo. Hoje é claro que você está na Assembleia de Deus, mas lá na Igreja de Cristo, onde seu pai era pastor. Fala pra gente um pouquinho dessa história, vamos voltar ao passado um pouquinho. Uma alegria falar sobre isso. Eu comecei a cantar com 4 anos de idade e gravei o meu primeiro LP, como você falou, o primeiro LP com 10 anos de idade, foi na gravadora Belém, no pastor Nascimento Leão. Um grande abraço para ele, toda a sua família, Deus abençoe a vida deles. E também os outros 3, né, LPs que vieram. E foi um prazer, uma alegria muito grande. E eu glorifico a Deus por ter tido essa base, né, uma base muito firme, muito forte. Glorifico a Deus pela vida do meu pai, né, que está no Senhor agora, está com o Senhor, mas ele iniciou todo esse trabalho, um trabalho muito bonito. Glória a Deus, hoje o meu ministério é firme, é bem alicerçado por causa dos ensinamentos que eu tive, pelo aprendizado que eu tive e pela trajetória também, que não foi fácil, mas nós conseguimos chegar até aqui. Então são 30 anos de ministério, 30 anos de lutas, de vitórias, de bênçãos, e eu glorifico a Deus por ter chegado até aqui. Então são 11 CDs, 11 trabalhos gravados, 30 anos de ministério, e glorificando a Deus por esse trabalho que tem sido magnífico e a gente faz com o maior prazer, com o maior carinho. Agora, Rosiane, a gente lembra que no início do seu ministério existiam poucas rádios, apenas programas evangélicos, né, onde os pastores em seus programas tocavam músicas, né? E hoje nós temos rádios que têm o espaço 24 horas para tocar música. Como era para você na época, e comparando antes e hoje, naquela época tocava mais suas músicas ou hoje toca mais? Olha, é aquela questão, né? Naquela época, como você falou, os programas eram bem reduzidos, bem pequenos, não tinha muito e a dificuldade era bem maior para a divulgação. Então, hoje toca mais a Rosiane Ribeiro, hoje toca mais. É claro, né, que assim, se for voltar ao passado, a gente lembra que as rádios, mesmo com o tempo reduzido, né, nos programas, mas tocava bastante a Rosiane, a pequena Rosianinha, né? E agora, realmente, as rádios têm mais abertura. Na verdade, as rádios hoje são evangélicas, né, totalmente evangélicas. São 24 horas tocando louvores. Rádios grandes, pequenas, mas tocam louvores da gente. E eu glorifico a Deus. Agradeço a todos os radialistas e todo o pessoal que toca minhas músicas. Eu fico muito feliz. E hoje, glória a Deus por ter essa grande abertura aí pra gente, pra nós evangélicos, para tocarem os nossos louvores. Agora, Rosiane, a gente pode também relembrar um pouquinho, né, da sua trajetória com dificuldade, né, muitas vezes para se deslocar para as igrejas, né, quantas vezes, né, que você passava até, ia de ônibus até, né, mas sempre as igrejas recebendo com todo carinho, né, a gente, inclusive nesse momento, tem muitos irmãos que estão agora recordando daquela época em que você cantava nas igrejas, nas praças, naqueles cultos ao ar livre, né? E como você vê essa trajetória sua
ainda pequena, louvando ao Senhor, nos palanques, enfim, naqueles trabalhos bonitos, lá do interior também. Fala pra gente um pouquinho dessa sua emoção aqui no estado do Espírito Santo. É bacana lembrar, às vezes eu me pego pensando e lembrando desse meu lindo e brilhante passado, né? E eu lembro, assim, das vezes que eu ia para o interior, a gente ficava, assim, um final de semana, e tinha culto à tarde, culto de manhã, culto à noite, às vezes subia em palanquezinhos, né, feito na hora, improvisado, e era, assim, muito simples, muito humilde, mas era um trabalho tão abençoado, tão recompensador, que a gente lembra, e lembra já com emoção, né, com vontade de chorar, assim, com saudade daquele tempo. E hoje tem sido, claro que as coisas aprimoraram bastante, ficaram mais fáceis, mas é bom lembrar também dos pastores tão amados, né, que convidavam a gente. Como você falou, às vezes a gente não tinha nem condução para chegar, ia de ônibus, né, e andava, o pessoal estava num ponto e andava um pedação a pé, e chegava lá, cantava, o fogo descia, era uma bênção. E eu fico feliz em recordar desse passado tão lindo. Porque foi, como eu falei para você, eu tenho uma base. Eu tenho uma base. Eu tenho aonde me firmar os meus pés. Porque não começou com flores. Então hoje eu valorizo muito mais o meu ministério, assim, e todo o sucesso, assim, que eu falo, as coisas bem sucedidas da minha vida. Eu glorifico a Deus e falo, Senhor, valeu a pena passar por tudo que eu passei para chegar até aqui e glorificando o teu nome, porque a glória é de Deus, né? Nós passamos por tudo aquilo para saber que Deus é quem faz as coisas e Deus nos trouxe até aqui. Então, eu chegava lá, cantava, né? Eu me lembro dos hinos. Era o talento que ele um dia te entregou, não enterre o seu talento, granjeie mais e mais, porque Deus requererá de ti. Oh, quão bom e quão suave é, lembra? Viverem sempre unidos os irmãos. Oh, glória! Porque temer, com Cristo à frente iremos vencer, pois o céu é muito lindo, lá verei meu Criador e entoarei novos hinos a Cristo, o meu Salvador. Embora criança eu vivo na luz, eu sigo contente, pois sou de Jesus. Aí vai embora. Na igreja de Cristo há sempre lugar para as criancinhas a Jesus adorar. Emoção, gente, emoção, lembrando desse tempo, né? Estou emocionado mesmo, de verdade, no impedimento, porque eu acompanhei a trajetória da cantora Rosiane Ribeiro aqui no Espírito Santo. Tive o prazer de, assim que quando assumi como radialista, né, em 1987, a gente passou a trabalhar no Musical Belém, da gravadora evangélica Belém, apresentando os louvores, né, da cantora Rosiane Ribeiro e de outros cantores também, mas hoje o destaque aqui maior para a Rosiane Ribeiro, porque a gente está aqui relembrando tempos que marcaram época e que hoje é uma realidade. Ver a Rosiane, onde está? Muitas vezes as pessoas falam, não, a Rosiane está no Rio de Janeiro, a Rosiane é famosa, mas ela pagou um preço para chegar onde está hoje, né? Agora, Rosiane, fala pra gente das suas composições. Com quantos anos passou a compor os hinos? Olha, na verdade, eu estava, desses tempos atrás, estava parando para pensar, eu componho desde 8 anos de idade. Quando eu gravei o Meditação, no silêncio da noite, fico a meditar. Esse CD, esse LP, quando eu gravei, eu já tinha composto alguns hinos bem, acho que uns 2 anos ou 3 antes. Então, 7 para 8 anos eu já estava compondo. Aí até compus aquele hino. Jesus, a cruz é tão pesada, mas eu não vou desanimar. Esse é um hino que tem um testemunho, né? Meu tio ia suicidar, ia acabar com a vida e estava disposto a dar um fim de tudo. E foi através desse hino que ele voltou atrás e hoje é crente, hoje é um servo de Deus. Tem os filhos, né, que estão na igreja.
Então eu glorifico a Deus, né, por esses testemunhos, e componho desde os 8 anos de idade. Aí me despontei como compositora, já, né, há uns 11 anos atrás, e é onde surgiu aquele hino, o hino da Vitória, que a Cassiane gravou, e que no CD Minhas Composições eu regravei, tá lindo, maravilhoso. Aquele, o hino da Vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Para você escutar mais vai ter que adquirir o CD. Isso, que maravilha, né? Agora, olha só, gente, vocês estão acompanhando aqui uma entrevista especial com a cantora Rosiane Ribeiro. Olha que ela tirou esse final de semana para estar no Espírito Santo. A gente aproveitou para estar com ela gravando. Estamos aqui no local improvisado, escritório do irmão dela, né? Mas jamais deixaríamos de fazer esse registro com a cantora Rosiane Ribeiro aqui no nosso programa. Nós temos nosso programa na Rádio Amor e Paz e também o nosso Bom Dia Semear na Rádio Tribuna AM de Vitória 590. Agora, Rosiane, a gente pode observar que os louvores que você tem composto são mensagens tremendas que falam aos corações. Em qual momento maior que você que veio para você essas composições? E, na verdade, as pessoas, inclusive a harpa tem um hino que fala que os maiores louvores, né, vieram em tribulações. Então, realmente, assim, aqueles que fazem mais diferença é onde a gente está, assim, passando mesmo pela moenda do Senhor mesmo, sendo provado para ser aprovado. Então, chega, assim, aqueles louvores, assim, que na hora que você está compondo, chega a doer, né? Mas quando chega ao coração daquela pessoa que está precisando, daquela vida que está necessitando, já chega fazendo um efeito especial. Então, realmente, foram louvores feitos em momentos mais difíceis da minha vida, inclusive pela madrugada. Que às vezes eu passava a madrugada toda acordada, eu não entendia por que eu estava acordada até aquela hora da noite, da madrugada, e aí o Espírito Santo já falava comigo, agora chegou a hora, o momento, te preparei para você receber a mensagem. Porque eu sou compositora assim, Adilson. Na verdade, eu posso dizer que eu não sou compositora. Eu sou um receptor de Deus. No momento que Deus quer usar para transmitir alguma mensagem para a igreja, para o povo de Deus, ou aquelas pessoas que estão precisando, gente que nem conhece a palavra, vai escutar aquele louvor, aquela letra. Então eu me considero assim como um receptor de Deus, como alguém que é um instrumento que recebe uma mensagem e vai passar para a igreja. Esses dias eu estava deitado, muito cansado, chegando de muitas viagens, aí eu falei, Senhor, eu quero dormir, quero descansar, eu quero, né? Eu já estava sentindo, sabe, aquele aromazinho de uma composição chegando. Eu falei, não vou deitar, vou dormir. E já tinha posto meu filho para dormir. E estava tudo tranquilo. O José já estava dormindo, estava tudo tranquilo. Eu falei, pronto, agora eu vou deitar e vou dormir. E deitei. Quem falou para você que eu dormi? Aquela mensagem vinha na minha mente forte. Aí eu comecei a cantar o hino. Inclusive vai estar no meu novo CD agora, que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, aí comecei a compor na mente, cantei o hino todinho na mente umas 2 vezes. Falei, não vou, porque esse hino, não quero cantar esse hino, eu quero dormir. Aí o Espírito Santo falou assim, olha, pode levantar, porque essa é uma mensagem que eu quero passar para a minha igreja. E eu quero te usar. Aí quando o Espírito Santo falou isso no meu coração, eu levantei e falei, tá bom, Senhor, eu vou. Mas depois eu quero dormir. Eu amo dormir. Pensa uma pessoa que gosta de dormir. E aí fui lá. Exercício para você. Eita, exercício. Esse é o meu deverzinho de casa. E aí cheguei lá, cantei a música todinha, gravei, estava pronta a música. Por isso que eu falo, vem do céu, vem de Deus. É mensagem que Deus quer transmitir para o povo, né? Não só para a igreja, não só para o crente, não, para quem estiver escutando naquele momento, estiver necessitando daquela palavra. Então, é assim que o Espírito Santo me leva a compor. E vários testemunhos, né, de composições assim, que Deus me deu, Deus me dá. O que é importante também a gente observar que as composições que tem os cantores interpretados aí, agora você trazendo esse CD, é que não são músicas comerciais. Quando eu falo músicas comerciais, são aquelas seguinte, tem fogo aqui, aí todo mundo quer gravar sobre fogo.
né? Aí porque, falando sobre fogo, o pessoal vai comprar, botar na oração, e você não trabalha dessa forma, você compõe segundo o que o Espírito Santo de Deus te orienta. É verdade. Aquilo, a necessidade do povo, né? Deus olha a necessidade da igreja, do povo, do ser humano, de quem, no caso, for ouvir. Deus olha a necessidade e me inspira. Eu nunca peguei o violão e falei, agora eu vou compor, ou então peguei alguma coisa para compor. Sempre quando faz isso, você vai sempre ouvir um barulhinho de um papel amassado e jogado no lixo. Eu não continuo porque não adianta. Eu tenho que estar inspirada pelo Espírito Santo para que eu venha compor. Então, todos os meus hinos, assim, de uma certa forma, aqueles que não foram muito conhecidos, mas de uma certa forma você vai ouvir, ele vai sentir a presença de Deus e vai sentir que Deus está falando com você. Porque foram feitos assim, nessa base. Eu espero o Senhor me tocar para que eu venha compor. Então, é por aí. Maravilha. Agora falando sobre o CD, minhas composições, fala pra gente como surgiu essa ideia de lançar esse CD. Há uns 8, 9 anos atrás, nós tivemos a ideia, né, pelo fato das músicas estarem em evidências, das composições, então nós tivemos a ideia, só que o Senhor preparou o ano de 2012 para que a gente lançasse minhas composições e que tivesse o efeito que está tendo, né, hoje. Então, nós gravamos, são 15 canções, composições, né, nesse estilo que Deus me dá, e outros cantores gravaram. Vários cantores, igual eu falei aqui, né, sobre Sempre Fiel, a Rose gravou, Homem dos Milagres, eu tô lendo aqui, viu, gente, no CD, que a Elaine Jesus gravou, o hino da Vitória Cassiane, Exalte ao Senhor, Rose, do outro lado Cristina Mel, Mãos Ungidas Shirley, Recompensa Cassiane, Triunfo Rose Nascimento, Dono do Amor Elaine Jesus, Somente Cante, Lauriette, Deus de Milagre, Raiz Ravel, Na Unção, Eliane Silva, Dupla Honra, Leia Mendonça, Deus Contempla, Cassiane, Manda Glória. Quer dizer, assim, na verdade eu não coloquei todas as composições, aqui falta, acho que ele está até um número 2 aí, né? Minhas composições 2. Isso, vai vir. Vamos orar para que Deus venha fazer esse milagre aí. Mas isso aqui, sabe, é um projeto assim, é um desafio também, né? Foi feito ao vivo, e todo CD ao vivo ele tem uma certa dificuldade para ser confeccionado, né? Nós falamos que a gente quer fazer o melhor para Deus. Então nós vamos vir um CD uma produção muito bacana, muito, né? Porque essa produção foi bem alojada, viu, gente? Como eu falei, desafio mesmo. Foi Paulo César Baruch que fez a produção do nosso CD. E assim, a aceitação está sendo bastante, até grande. Eu esperava até algo menor, ver. A gente estava assim com a expectativa da produção do CD até menor. Quando o CD saiu, a gente se assustou. Falei, nossa, mas meu Deus, ficou grandioso mesmo. E agora a aceitação do povo. Até quero agradecer a todos que já estão, né, adquirindo o CD e estão pensando em adquirir. Vale a pena porque é um CD abençoado. Tem 15 louvores assim nesse naipe, né? Todos assim, bem produzido. Eu sou suspeito de falar, né, Dilson? Isso, maravilha. Bom, para quem está ouvindo agora o programa, né, que maravilha, vamos ouvir então um trechinho de uma das músicas desse CD. Qual a música que você aponta a gente ouvir aqui, pelo menos uma parte dela? Qual a música que você aponta? Mãos Ungidas, que você receba o milagre do Senhor agora, onde você estiver, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Essa é a unção que Deus derrama sobre este lugar, sobre esta igreja, sobre a tua vida. De onde vem essa unção, esse poder de curar enfermidades, tirar a dor com autoridade? De onde vem tanta unção? E minhas mãos estão ungidas, posso ordenar em nome de Jesus. Levanto as minhas mãos e posso ordenar que o mal vai embora, pra nunca mais voltar. Curado vai ficar,
Deus dá, recebe só quem crê. A enfermidade vai embora quando levanto as minhas mãos pra repreender. O mundo fala, o cego enxerga, o coxo anda, tudo obedece a sua voz quando ele manda. Se ele mandar, estendo a mão e o morto se levanta. É o Senhor dos impossíveis, vem agora. Deus vai usar as minhas mãos e nessa hora o surdo vai ouvir a voz de Deus aqui, porque ele ungiu minhas mãos, a enfermidade vai sair. Já saiu, pode crer que já saiu qualquer enfermidade que estava no teu corpo, em nome de Jesus. Que maravilha, né? Que maravilha a gente poder estar ouvindo essa linda música, né? E eu tenho certeza que tem tocado os corações dos que estão ouvindo agora também. Agora, Rosiane Ribeiro, tem novidades para nós aí? Tem uma novidade, agora não é mais novidade, né? Já foi lançado, já teve assim, algumas fotos na internet, mas o Rastro de Unção, que foi o 10º CD do nosso ministério, já é disco de ouro. Que maravilha, glória a Deus! Já ultrapassou as 50 mil cópias, né? Já vendidas. Glória a Deus. Em breve esse aqui está chegando também, Minhas Composições, né? Já está a caminho já. Então, e Rastro de Unções também, é bom lembrar que é uma gravação independente sua. Isso, né? Rory Music. É, a gravadora, gente, tá aí, ó. O pessoal que está vendo a gente pela internet Isso. está podendo conferir, esse é o nosso selo, Rory Music. Deus nos deu essa bênção, essa vitória, glorifico a Deus. Já deu certo, porque às vezes a gente pouca fé, né? Não acredita no milagre de Deus, mas Deus fez um milagre muito grande para que a gente chegasse até aqui com esse selo. Vamos inteirar o 3º CD agora na nova gravação, do CD inédito, né? Estamos preparando para gravar, já com o repertório pronto, já fechou tudo, só falta ir para o estúdio para poder começar a gravação. Então, glória a Deus por mais essa vitória. Então você está acompanhando aqui, ó, uma história bonita da cantora Rosiane Ribeiro, né? É Rosiane, para você que está ouvindo rádio, é com Z, tá? Rosiane Ribeiro, você pode acessar aí, na internet, sempre tem clipes dela aí, bonitos, onde você pode conferir muita música bonita também. Agora, Rosiane, a gente falando de lançamentos, da sua trajetória, conta pra gente, nesse período todo, tanto gravadora Belém, gravadora MK, gravadora independente agora, né? Rory Music, né? Olha só que legal. Fala pra gente, qual a experiência maior que você já viveu cantando em uma igreja, não somente aqui no Espírito Santo, mas a nível de Brasil e exterior? Uma experiência. Uma experiência. Poxa Deus, são tantas experiências que a gente passa, assim, que, meu Deus, assim, tantos testemunhos que foram montados, que a maior experiência da minha vida são os testemunhos das pessoas que falam, né, contam que aconteceu algo de milagre, algo que Deus fez através das minhas músicas, através da minha voz, e eu glorifico a Deus. Teve um testemunho que não foi nem numa igreja, testemunho de uma pessoa que era assim, sabe, pela sociedade jogada no lixo, prostituta, mendiga, tinha sabe, assim, rejeição no máximo da família e vivia, né, pelas latas do lixo, até de São Paulo, essa pessoa, pela cidade, né, e não tinha família, não tinha ninguém. E ela contou que ela estava passando na frente de uma casa e essa casa estava tocando o meu hino, a face da glória, que é o Jeová, o Deus de glória que desceu nesse chão, vai tremer, as cadeias do inferno não resistem tanto poder. Então ela estava escutando, ela parou, debruçou assim no muro e chorou, ouviu o hino todinho, chorou, e o Espírito Santo falou com ela através da mensagem desse hino. E ela me contando, eu tenho até esse testemunho na internet, e ela fala mais detalhado, né, sobre esse testemunho. Então, isso assim me marcou bastante. Não são vários testemunhos assim, né, de pessoas que foram transformadas, gente que não estava na igreja, fora da igreja, desviados, foram resgatados através dos meus louvores. Então, assim, isso aí, se juntar todos
as coisas bacanas, assim, tipo, pessoas que tiram foto, autógrafos, e gente que sabe, que fica maravilhada quando vê a gente. Se juntar tudo isso aí, não dá um testemunho desse, né? Eu valorizo, sim, eu gosto, é bacana, assim, quando você é valorizado, quando você tem valor, e porque quando Deus honra mesmo para valer, e eu agradeço a Deus por isso. Mas o maior valor para mim é quando alguém é transformado, é edificado, vem chorando e fala, olha, como Deus te usa, como o Senhor, o Espírito Santo te unge para você ser essa bênção, e eu tive essa transformação, eu tive esse milagre, eu fico muito maravilhada. Isso aí me traz muita alegria, minha alma, eu sinto o refrigério do Senhor, e eu me sinto muito bem. Glória a Deus. Essa é a cantora Rosiane Ribeiro, trazendo um pouquinho da sua história, sua experiência vivida no ministério de cantora e compositora também. Agora, eu queria que você deixasse também, Rosiane, um conselho para os cantores novos, né? Para aqueles que também são compositores, porque muitas vezes o compositor, ele passa por uma experiência e de repente ele querendo chegar à frente, ele faz muitas coisas que de repente não é nem do agrado de Deus, há uma composição até da carne, como as pessoas falam, né? Qual o conselho que você deixa para aquelas pessoas que estão iniciando hoje no Ministério do Louvor e de compositores também? Que na verdade eu não preciso de falar mais nada, né? Toda a minha história, minha trajetória, o meu testemunho já falou tudo isso aí. Que assim, de pessoa para pessoa, claro que você não vai passar por tudo que eu passei igualzinho, não. Cada pessoa passa pela sua experiência e é uma experiência única, é sua, a minha experiência é minha, mas eu falo assim que se eu quiser fazer algo de mim mesma, eu que já entreguei a minha vida a Deus e falei, Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser, eu estou à disposição do Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Então, meu filho, não adianta, se você é compositor e vai pegar um violão e vai forçar uma barra, como diz o outro, não vai sair nada, porque Deus não vai permitir. Né? Se você for para um lugar que você quer muito ir, tem um evento que você quer cantar, você é um cantor, uma cantora, aí aquilo ali não vai ser propósito de Deus na tua vida, você não vai conseguir ir, porque você já entregou a sua vida nas mãos de Deus, e tudo que for acontecer na tua vida vai ser no tempo de Deus. Não adianta forçar, não adianta procurar um atalho, porque se você entregou a sua vida nas mãos de Deus, Ele vai fazer tudo na hora dele. Então, é o que eu falo. Tudo ao seu tempo, passa pelo que você tiver que passar, por dificuldades, é bacana, é um alicerce. Aquilo ali vai te dar força lá na frente, lá no futuro você vai ter força para poder encarar, de repente, problemas até maiores, né? Porque acontece. Por exemplo, eu tenho 30 anos de ministério. Há 20 anos atrás, eu passei por dificuldades. Hoje, eu passo por dificuldades também. Mas só que porque eu tenho a experiência de 20 anos atrás, né, a trajetória, né, minha de 30 anos, mas a experiência de 20 anos atrás, eu posso hoje ter um auxílio, uma orientação maior, até porque eu coloco, como eu falei, coloco a minha vida nas mãos de Deus. Então tudo que eu vou fazer, tudo que a gente vai fazer, a nossa casa, a nossa família, a gente primeiro fala, Senhor, é isso que o Senhor quer da gente? O Senhor quer isso mesmo da gente? Eu sei que é difícil falar isso. Às vezes você quer muito alguma coisa e você vai com muita sede ao pote. Você nem lembra que existe Deus e nem lembra de pedir ao Senhor, Senhor, nos orienta, faça a tua vontade. E a vontade de Deus é melhor. Então se você pedir a permissão de Deus e falar, Senhor, faça a tua vontade, e se não der certo, recua, né? Se humilha diante de Deus e Ele vai te exaltar lá na frente. Então eu tenho experiência hoje, né, da minha trajetória, que a dificuldade que eu tenho hoje, eu lembro, poxa vida, eu já passei por isso, e até mesmo eu tenho mais força para lutar, para poder vencer aquela dificuldade de hoje. Então você tem que ter um alicerce lá atrás, você tem que ter uma base, e com certeza o Espírito Santo está aí para ajudar a gente, para nos orientar, para nos fortalecer. Glória a Deus. Agora vamos falar um pouquinho da Rosiane Família, né? Rosiane Família. Olha, gente, essa tem que ser locutora, viu? Essa fala, viu? Maravilha, hein? Oh, que benção. Rosiane Família, né? Nós já conversamos, já fizemos entrevista com
o seu esposo José. Conta pra gente aí dessa sua história, né, bonita. Foi para o Rio de Janeiro, né? E daí surgiu, né, o José na sua vida, né? Fala um pouquinho da história aí do seu casamento, também desse filhão seu que tá aí bonito também, né? O pessoal já acompanhando aí alguma na foto aí, vendo essa foto bonita aí, né? Quem tá vendo na internet, tá vendo aí a foto do José, né? Vendo a foto aí do pequeno, qual é o nome dele, do pequeno? Pedro Henrique. Pedro Henrique. Fala um pouquinho aí da Rosiane e família. É que, na verdade, eu fui cantar em Camboriú, Santa Catarina, e lá a gente se conheceu, eu e o José, né, nos encontramos, e aí, daí a 30 dias, mais ou menos, nós noivamos, e com 1 ano e 2 meses nós casamos. E com 2 anos e meio, nós tivemos o Pedro. Nós fomos morar no Rio de Janeiro, casamos e fomos morar no Rio de Janeiro, e hoje nós temos o Pedro Henrique, que inclusive é compositor também. E nesse novo CD inédito, que você não falou ainda, estou só esperando você falar, e o povo também está querendo saber. Então, vai sair um hino, tem um hino lá que é composição minha e do Pedro Henrique. Olha só que bem. Encontro de Milagres. Que maravilha! Então tá aí, ó, em primeira mão para vocês que estão nos ouvindo pelo rádio, né, na web também, assistindo aí agora. Olha só que maravilha, né? Então, mais um compositor chegando, que benção. Agora foi o José canta também, não é isso? Canta, nós temos um CD de dupla de 2. Isso, CD. Extremamente Deus, muito lindo. Ali a gente gravou 13 músicas, né, José? 13 músicas. E inclusive nós regravamos aquela Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava, e eu nem sabia o quanto ele me amava. Esse é o meu Deus. Tá lindo o CD, tá maravilhoso. Nós gravamos, tem projetos, né, pra frente. Isso. Mas vamos caminhar conforme a vontade de Deus. E é isso aí. A Bom, família abençoada. Para fechar a parte de família, né? Às 10 horas é o horário da benção, né? Só depois das 10, né? Mas tá bom. Agora, fala pra mim então. Tem novidade aí? Novo CD? Como estão os preparativos? Fala aí, porque o pessoal aqui do Espírito Santo está feliz em estar te ouvindo agora, né? E agora todo o Brasil também, porque as nossas rádios estão via internet agora para todo mundo. Legal, né? hein? Isso é importante, é um avanço, né? Antigamente você só glória ouvia na a Deus, região, né? E agora no mundo todo nos O ouvindo. mundo inteiro pode ouvir. O mundo inteiro. Então fala pra gente um pouquinho desse novo trabalho. Pois a gente terminou de lançar, a gente lançou agora Minhas Composições, né? E como Minhas Composições é uma regravação de sucessos que já, né, marcaram época, agora nós estamos tendo sido muito cobrados, né, pelo fato das músicas inéditas. O CD Rastro de Unção fez 2 anos, e o Povo, quer dizer, só 2 anos, né? Tá novinho ainda. Mas aqueles que compram mesmo o CD querem novidades. É 1 por ano a lei, né? Poxa, eu fico feliz, né? Bacana, legal. E agora nós preparamos o CD inédito, tá lindo demais. Tem canções até demais que a gente está pensando em tirar, porque só vão entrar agora 12 ou 13 canções. E assim, tá pentecostalíssimo, tá? Dá demais. Louvores que falam profundamente ao coração, você imagina, né? O quanto eu fui inspirada para compor. Eu falei, eu levantei madrugada para o Espírito Santo, queria me dar um hino e eu estava querendo dormir. Então esse hino vai entrar no novo CD. E tem assim, muitos hinos assim, que mocidade, ciclo de oração, tem para adolescente, criança cantar, vão cantar muito, porque o CD está recheado de hinos bem forte mesmo, assim. Coisa linda, tem que estar vindo coisa muito linda por aí. Então, gente, é só aguardar que tá vendo aí o novo CD inédito da cantora Rosiane Ribeiro. Olha só que maravilha. Agora, Rosiane, Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana, Fundão, Guarapari, Vitória, são municípios da Grande Vitória. Eu conheço. Você conhece a terrinha, Afonso Cláudio. Aquele golzinho branco, hein? Tem história. Esse pessoal quer receber um abraço seu, claro. Então, quero que você, em especial para esse povo querido, dessas regiões, desses municípios, deixe uma mensagem para eles. Poxa, assim, por várias vezes já passei por esses lugares, já cantei aí. De repente você não está nem reconhecendo, né? Nem a voz, nem a foto, nem nada. Mas eu sou aquela Rosiane de antigamente que cantava na sua igreja, cantava nos congressos aí. E eu quero voltar a cantar, viu? Quero voltar a cantar.
é muito fácil, não tem essa questão, tá morando no Rio de Janeiro, é caro, não é não, querido, é uma bênção, nós vamos, assim, na verdade, o meu ministério é abençoador, né? Tanto é abençoado, como também é abençoador, porque eu fui chamada para ser bênção e abençoar. Então, é fácil, não tenha medo, não fique aí pensando, é difícil. Não é difícil, não. Nós vamos passar daqui a pouco os contatos, você vai pegar os contatos e vai ver que realmente aproveitar. É isso aí. Rio de Janeiro, 21 DDD 2401 5895. 21 DDD, aí o telefone 2401 5895. O site www.roseaneribeiro, tudo com E e com Z, roseaneribeiro.com.br. Lá você vai estar por dentro de tudo do meu ministério. E tem lá também os contatos, você que não conseguiu pegar agora, mas entra lá no site que você vai ter todos os contatos. E eu quero mandar um abraço caloroso para o estado do Espírito Santo, inteirinho. Receba o meu abraço, o meu carinho, com saudade de cantar nesses lugares. Quero voltar aí, quero abraçar todos os irmãos, a todos os pastores também, quero mandar um abraço enorme. Sei que vão estar agora escutando a gente, com certeza estão todos ligadinhos. Ô, Glória! Que eu sei que o Adilson Carlos é uma pessoa muito amada aqui no estado do Espírito Santo. Então eu quero mandar um abraço a todos os pastores, né, das igrejas aqui, capixabas, e a todo o estado do Espírito Santo. Um abraço, que Deus abençoe a sua vida, glorifico a Deus por estar aqui hoje falando com vocês. Amém. Maravilha, olha, começamos então com a cantora Rosiane Ribeiro, ela falando um pouquinho do seu CD Minhas Composições e também do novo trabalho que vem, contando um pouquinho da sua história também, né? Então tá aí, para você que está nos ouvindo através da internet, né? Você de todo o Brasil, de todo o mundo também pode convidá-la para estar aí na sua cidade e também no seu país, porque vai ser bênção pura sem mistura. Nós agradecemos até o Joséfo, né, que está aqui conosco fazendo registro para a internet, né? Por isso que não apareceu muito ao vivo nas imagens aqui, né? Mas em foto, é cinegrafista, mas ele apareceu. Mas apareceu aí, portanto, através de fotos, né? Você pode vê-lo. Agora, Rosiane, para a gente que está através do rádio, né? Tanto da web quanto da Rádio Tribuna M, a gente agradece a sua participação aqui no nosso programa. Que Deus abençoe o seu ministério cada vez mais. E que você volte a trazer novidades para nós aqui e começar conosco também, trazendo bênçãos para esse povo querido do Espírito Santo que te ama muito. Amém, eu que agradeço, meu amigo Adilson Caldas. Mande um abraço para a sua família. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, todo o seu trabalho, o seu ministério. Deus abençoe. E um abraço a todos nesse momento agora que está nos ouvindo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, que você seja bênção para abençoar, não esqueça disso. Você é abençoado, mas precisa abençoar também. Estenda a mão para aquela pessoa que está precisando de você e abençoa em nome de Jesus, porque eu agora e a minha casa estou te abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.